Bom, paz Senhor a todos, meus irmãos. Para de volta, irmã, que bom. Sempre. Que bom. Estou lá, estou aqui. Né? Importante. Nós vamos continuar então, Gálatas 5:20. A gente estava estudando o livro de Gálatas, né? E hoje eu vou falar sobre 3 obras da carne, né? Eu estava falando então, para contextualizar, depois de um longo inverno, né? Então, a igreja da Galácia estava em vento em polpa, abençoadíssima, fundada por Paulo ali, bem instruída, bem ensinada na palavra. Eles estavam na liberdade que Cristo lhes deu. Chegou de Jerusalém alguns mestres e doutores querendo ensinar para eles que só Jesus não bastava. Então, eles estavam livres demais, né? A pessoa não pode, porque a Bíblia fala que é Cristo que nos liberta, né? A liberdade perfeita é só em Cristo. E eles quiseram colocar mais alguma coisa em cima. Então, Jesus não era suficiente para salvar, para aperfeiçoar. Não, precisava também seguir a lei. Você, além de Cristo, precisa seguir a lei. E o apóstolo Paulo vai questionar, ensinar eles, vocês aprenderam o que era certo. Vocês saíram do jugo, Cristo tirou vocês do jugo da lei. Nós não estávamos falando sobre o jugo ontem. E agora vocês estão querendo retornar para lá de novo, né? Então é uma grande bobagem quando Cristo liberta, né? E aí você volta para trás. Eu estava assistindo uma série, Os Vikings, não sei quando você assistiu essa série. E tem um episódio que eu achei interessante, porque essa série ela fala muito, questiona muito o cristianismo, os outros deuses e tal, e no caso os deuses vikings, né? E tem um episódio que eu achei interessante, que a Sofia se manifesta, pentecostal. E aí tem uma parte em que um dos personagens, o Flock, né, o personagem, ele pega um barco e sai errante, né? E ele passa uma tempestade e ele acaba numa ilha. Quando ele chega nessa ilha, ele descobre que é a ilha dos deuses, porque os deuses nórdicos se manifestam para ele, conversam com ele e tal. Ele tem uma epifania. Aí o que ele faz? Ele resolve voltar para a terra dele, buscar pessoas para levar para lá, para começar uma vida melhor, perfeita. Se na terra dos deuses era possível viver perfeitamente. Então o que ele faz? Ele volta para a terra, chama os vikings, e você sabe que os vikings são pessoas, são guerreiros violentos, né? E aí ele chega lá e fala: vocês querem mudar de vida, vocês querem parar nessa matança, disso, ter uma terra dos deuses, vou levar você até lá, os de coração puro, vocês vêm comigo, quando chegar lá a gente vai fazer uma nova sociedade, vamos viver felizes para sempre. Só que quando chega lá, a terra dos deuses, o lugar era maravilhoso, só que colocou um ser humano lá, e o ser humano, ele é imperfeito, então ele vai destruir o melhor lugar que tiver, se ele não for modificado por Deus, se ele não for realmente, não tiver o Espírito Santo trabalhando. E aí quando ele chega lá, ele descobre que as famílias têm pendências. Um matou o avô daquele, outro matou não sei o que, outro tinha inimizade com não sei o que, e aí, no final eles acabam se destruindo. Então o judeu tinha essa mentalidade. Ele achava que ele tinha o Deus perfeito, ele tinha a terra prometida, que é Jerusalém, ele tinha a lei perfeita, então ele por tabela seria perfeito também. Só bastava isso. Só que não, a lei, ela não foi dada, o Hebreus fala isso, né? Que a lei não aperfeiçoa nada, porque se aperfeiçoasse, não precisava fazer os sacrifícios todas as vezes. Todas as vezes que as pessoas pecavam, tinham que levar o sacrifício. E não aperfeiçoava a própria pessoa, porque ela voltava, ela incidia no mesmo erro. Então, eles precisavam de uma coisa muito superior àquilo, né? E aí, quando a ideia, então, que a lei, ela ia aperfeiçoar, porque pelas obras da lei,
quando eu cumprisse a lei, eu seria perfeito. Só que a lei ela não foi feita para isso. A lei ela foi dada para os homens. Acho que Moisés tinha essa consciência, né? A lei foi dada para os homens para expor as fragilidades do pecado. Que o homem era pecador e o homem tendo essa consciência de pecado, ele podia falar, não, eu necessito de um Salvador. Alguém que me ajude, que me auxilie, porque eu não posso fazer isso sozinho. Quando as pessoas falam assim, mas Deus podia ter dado a graça primeiro. Por que Deus não ofereceu a graça primeiro? Porque ele não pode, porque se você não tem consciência de pecado, como é que Deus vai te oferecer perdão se você não se sente pecador? Então Deus tem que te mostrar que você é pecador. Aí você tomando consciência disso, você vai aceitar o perdão de Deus. Mas se ele já ofereceu esse perdão, você vai dar perdão pelo quê? É o que acontece quando a gente vai evangelizar. Quando a gente vai evangelizar, o que acontece com as pessoas? Elas não aceitam, porque elas não têm esse conceito de pecado. Elas não são que nem as culturas orientais que sabem, que têm essa consciência do erro. O Ocidente, ele é muito, eu sou bom demais, eu sou merecedor, é o mérito, se eu estou aqui é porque eu mérito. A gente vê os nossos artistas, né? Tudo isso eu conquistei porque eu sou bom demais. Então eles não se vê errado, mesmo fazendo o errado para conquistar aquelas coisas. Às vezes ele puxa o tapete daqui, faz isso, faz aquilo. Não, mas foi por uma boa causa. Então, precisa primeiro apresentar, olha aqui, você é pecador, consciência de pecado. A lei fazia isso. Ela falava, você é pecador. Então não adianta você se escorar na lei para dizer que você é melhor do que os outros. A lei não te fazia melhor do que os outros. Então o judeu, ele não podia dizer, eu tenho a lei, então eu sou melhor do que os outros. Ele era igualzinho aos povos tão pecador quanto os filisteus, quanto os outros povos. Só que a diferença é que eles estavam na esperança de um Salvador que ia redimi-los. Essa era a diferença. Era a fé no Salvador, no Messias que viria. Ponto. E aí o apóstolo Paulo vai explicando essas coisas para aquele povo, para os Gálatas, né? E que serve para a gente também, que Jesus era suficiente. Não precisava mais nada. Eu não preciso de mais nada. Tá? Porque depois da perfeição, tem o quê? Depois da perfeição vem mais alguma coisa? Não, Jesus era perfeito, fez o sacrifício perfeito. Então não tem nada a acrescentar, não posso acrescentar. Então a gente quer acrescentar. É Jesus e as obras da lei. É Jesus mas eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer minhas obrigações. Quando você tenta se justificar por você mesmo ou pelas coisas boas que você faz, você sempre vai errar. Você sempre vai errar. Porque a justificação é pela fé em Cristo. Eu sou justificado, eu recebo o que é de Cristo, as bênçãos que vêm através de Cristo, pela fé nele. Se eu coloco mais alguma coisa junto, eu já invalido o sacrifício de Cristo. Esse é o grande problema. Então, a lei não justificava ninguém. A lei não libertava ninguém. Eles achavam que eles iam ser cristãos especiais, porque além de Cristo, eles também seguiam a lei. Opa, eu sou melhor do que você, porque você só tem a Cristo, eu tenho a Cristo e a lei de Moisés. Então eu sou uma classe especial de cristão. Não dá certo, né? Não funciona assim, né? Você está voltando para trás. Não tem nada de especial, né? Então a lei, ela é perfeita, mas as pessoas aqui que receberam a lei, elas eram imperfeitas. Então a lei apontava, você é pecador e você necessita de salvação. Você vai esperar na fé e Cristo venha e faça esse trabalho de salvação, de justificação. Manda o Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Eu estava vendo uma pregação do Nicodemos sobre esse tema e ele fala sobre isso, né? Então a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda e a gente
vai melhorando por causa do Espírito Santo. E ele fala assim, não é que você não vira a perfeição absoluta, porque você não vive na prática do pecado, como você fazia antigamente, antes de Cristo. Mas tem dia que você foge, dá um ponto fora da curva. Você, sem querer, você briga com alguém, sai da linha e depois tem que voltar a pedir perdão para consertar e, enfim, você não vira uma sumidade, você não vira sabe, toma o lugar de Cristo. Não, você agora tem a força do Espírito Santo, a natureza de Cristo em você para combater o pecado. Então você não vive na prática do pecado, tá? Essa é a diferença. A lei não, ela não tinha esse poder. E como era externo, quando Jesus veio, ele fala isso, né? O que a lei diz? Se você adulterar com uma mulher, aí você cometeu pecado. A lei dizia. Jesus disse, se você pensar, você já pecou. Então, o espiritual é muito mais abrangente do que a lei, que só podia atingir a carne. A lei só falava de não faça, não matará, não roubarás, não adulterarás, não farás, e mais cultura, não faça isso, não faça aquilo, é só não pode fazer. Então, ela só atingia o material, o mundo material. São coisas materiais, mas ela não te aperfeiçoava porque é divino. Jesus não. Ele vem, derrama sobre nós o Espírito Santo, nos dá uma nova natureza, a natureza de Cristo, nos dá força para vencer esse mundo, e aí sim a gente é de fato liberto do pecado. Tá? Esse é o que Cristo nos fez, né? Lá em Hebreus 10:1, vamos dar uma listinha nele. Então, Hebreus 10:1 diz assim: porque sendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pôde aperfeiçoar o que a eles se chegaram. Então a lei era uma sombra do que Deus iria fazer. Então aquilo era uma figurado do que Cristo iria fazer. Então o judeu estava esperando alguém que fosse realizar tudo aquilo que estava na lei em definitivo. Alguém que poderia cumprir toda a lei, fazer um único sacrifício eterno, que foi Cristo, e vencer o pecado de uma vez, que nenhum homem poderia fazer, porque já tinha sido vencido pelo pecado. Então nós estávamos esperando um Salvador perfeito que iria fazer tudo isso. Então em Cristo tudo isso se realizou. Então não tem outro Salvador, outro meio, não tem, é só Cristo. Ele é perfeito, né? Então não adianta você estar na terra prometida. É por isso que uma vez eu discipulando um rapaz, não é por isso que Deus expulsou do Éden Adão e Eva, coitados, cadê o amor de Deus? Se Deus é amor, porque eles iam destruir o Éden, por isso, porque eles já estavam contaminados pelo pecado e iam contaminar o lugar onde eles estavam. Imagine se homem, nós estamos destruindo o planeta, né? Nós estamos acabando com o nosso planeta, e que a gente não sabe que só tem esse planeta, não dá para pular para a Lua, não dá para pular para Marte, não dá para nada. A gente sabe que não pode pular do barco, e a gente acaba onde a gente mora. Imagina. Então o pecado é destrutivo. Deus sabia que se deixasse eles lá, eles iam destruir a criação lá do paraíso, né? Então Deus, por misericórdia, tira para que isso não aconteça. Então não adianta você ter um lugar, a terra prometida, a lei santa, e você está lá. Então resta um problema ainda. Resta você ali. Deus vai ter que lidar com você e com o que está em você. Porque dentro de nós existem muitas coisas, tem uma natureza humana. A nossa natureza humana, ela é problemática, porque se ela não for domada pelo Espírito Santo, né? Se ela não for dominada pelo Espírito Santo,
a tendência do homem, a inclinação do homem natural é para o erro. Então, se você tiver tem uma questão que fazem duas opções, você tem 50% de acertar, só tem duas opções nessa questão, você vai escolher errada. Sempre você escolherá a errada, porque você é inclinado ao erro. O ser humano é assim. Então precisa do Espírito Santo para nos colocar no caminho e na vontade de Deus. A gente, 99,9% de chance de não querer fazer a vontade de Deus. A gente só faz a vontade de Deus porque o Espírito Santo nos convence a fazer a vontade de Deus. Ele nos convence por A mais B, esse é o correto, você tem que fazer dessa maneira. Você quer vencer, você quer prosperar, você quer continuar andando com Deus, então é desta maneira, mas você sempre quer fazer da outra. Você sempre sabe mais do que Deus. Tem gente que sempre quer fazer diferente porque não, Deus não sabe disso. Imagina, eu sou especialista nessa área. Como é que Deus vai? Que nem os apóstolos para Jesus, né? Jesus falou, olha, volta para o mar, joga a rede nessa direção. Senhor, pescador aqui, quem é pescador aqui sou eu. Eu fiquei a noite inteira no mar, não pegamos nada. O Senhor vem, manda a gente voltar e jogar, sabe? Mas pela tua palavra eu vou lá na obediência. Eu vou na obediência, só estou aqui na obediência. Não que eu queira, que eu vou te obedecer. Aí ele vai, obedece e acontece. Então a nossa tendência é essa, é de tentar sair pela tangente. Né? Não vou nem falar desobedecer, né? Sair pela tangente. A gente sempre quer dar tá bom, Deus, eu faço mais, mas eu vou fazer mais. E o apóstolo Paulo então fala que existem obras da carne, assim como existem frutos do Espírito, existem obras da carne que se manifestam, né, como forma de pecado, e que a gente tem que estar atento para vencer. Então cada um de nós tem, eu vou dizer mas tem mais, tem um ponto aí na nossa vida que a gente precisa deixar Deus trabalhar. O mais gritante, né? Sempre tem um mais gritante, né? Porque aquele problema que a gente mais pega no pé, cada um tem o seu, cada um sabe onde o calo aperta. Então, a gente tem que aprender a deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e mudar o nosso caráter. O pastor estava falando esses dias também, eu também acredito nisso, que tem gente que acha, Deus muda caráter, mas não muda temperamento. Não, Ele muda. Ele muda o que Ele quiser mudar. O que Ele quiser mudar. O temperamento de Moisés era iracundo lá, era da ira, e ele depois ficou o homem mais manso da terra. Né? Então mudou o caráter e mudou o temperamento. Então esse negócio não cola mais não. Gosto de, eu sou assim porque eu nasci assim, o meu ascendente é aquário, não. Deus muda. Também que olha, se revelaram aí. Às vezes a gente chega querendo dar desculpas, né? Querendo dar desculpa do que a gente. Eu sou assim porque é o meu temperamento, eu tenho sangue de barata, eu não sei. Não. Se você deixar Deus mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Não adianta dar desculpas, né? E eu vou falar de 3 delas hoje, né? Obras da carne. Eu vou falar da ira, da discórdia e da divisão, né? Está lá em Efésios 5:20, né? Tem várias ali, mas tem idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, etc. Né? Eu vou falar dessa ira, pelejas e dissensões. Dependendo da tradução, né? Eles colocam uns nomezinhos diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Né? Então, ira. Quando
eu quando era mais novo, fazia parte desse grupo aqui. Eu era o grupo dos irados. eu tinha um temperamento terrível, horrível. Dava 5 minutos, sabe, mudava. Uma vez eu me lembro que eu era pequeno, acho que devia ter uns 10 anos de idade. Aí, a minha mãe mandou eu ir no mercado comprar sabonete, eu fui, aí eu peguei, comprei dois, comprei dois, só que eu não tinha dinheiro para dois, só dava para um. E a mulher passou no caixa. E naquela época não cancelava a compra, né? Naquela época, bem antiga, inteligência artificial. Aí não cancelava, aí deu um problema, porque vai ter, não tem, vai. Aí eu sei que aí tinha uma senhorinha, eu pago a diferença, mas eu fiz um escarcel naquele mercado. Eu quase joguei na cabeça da mulher o sabonete lá. E fui embora. Aí cheguei fumegando em casa, sem o sabonete, sem o dinheiro. Aí minha mãe já me conhecia, ela não falou nada. Minha mãe não falou o que aconteceu, cadê o sabonete, cadê o comprou, ela sabia. Quando eu fumegava, sai de baixo. Aconteceu alguma coisa, então eu era assim, era terrível. Tinha coisas assim que eu falava, vamos ao cinema 3 da tarde? Vamos. Eu chegava lá, era para encontrar a turma toda lá, na barca. Dava 3, não chegou, tchau. Vinha embora, deixava todo mundo para trás. Então era assim, eu tinha rompantes, aí Deus foi trabalhando, e aí agora eu sou uma pessoa, uma criatura calma, tranquila, serena. Sentiu uma ironia aí, né? Ainda tem muito ainda, né? Ainda tem muito para fazer, mas Deus já está trabalhando. Agora melhorou, né? 3 e 1. Oi? Agora melhorou um pouco, né? 3 e 1. É, agora é. 3 e 2 tu já... 3 e 5 ainda tem, a gente vai deixando, né? Então, Deus, se você deixar Deus trabalhar, obrigado. Vai deixando Deus trabalhar e Deus vai moldando o teu caráter, a tua... Porque a gente perde muito com isso também, né? Porque não é só isso, sim, a vida não é assim. Você não pode a ferro e fogo, você não pode ir tomando decisões deslocadas, porque você que se prejudica. No final você acaba se prejudicando. Então a Bíblia fala que a ira, ela é uma obra da carne. Então se você der lugar à sua carne, vai se manifestar. Lá em Efésios 4:26, diz uma coisa importante a respeito da ira, né? Efésios 4:26. Ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Então ele não fala, não é para você irar. Você até tem o direito de ficar irado em alguma situação. Se realmente for legítima aquilo que te provocou a ira, ok, não é errado você ficar irado. O problema é pecar, irai-vos e não pequeis. Eu fazia discipulado com um casal e a mulher, eu falava para ela, você tem razão do que você fala. Você tem razão. Tudo que você fala, você tem completa razão. Você está cheio, mas você perde a razão quando você fala irada. Quando você fala irada, você atropela todo mundo da casa. Então você acaba perdendo a razão e você acaba pecando, errando. Porque você, de vez de, ok, vou com calma, vou com tranquilidade, eu vou falar as coisas para o meu esposo, mas eu vou falar de uma maneira que não exceda, né? Não, ela pegava na ira e ela ia até as suas consequências. Quando parava, eu falei, você acabou de perder toda a razão que você tinha razão, mas você perde. Então a Bíblia fala que você tem direito de irar, tem, mas o problema é irar, mas não pequei, você não pode pecar, não pode... Na tua ira, fazer coisas erradas. Né? E durante aquele momento que você está tomado de ira, você não pode tomar decisões erradas. A tua ira é perfeita, a tua ira a ira é santa, como diz o povo, né? A tua ira tem a ver, só que você não pode passar
Se você passar do limite, é que nem Moisés. Moisés estava lá no monte, aí ouviu o barulho lá embaixo, Deus falou, olha, desce, porque o povo está todo, já avacalhou tudo lá embaixo, vai lá ver. Quando ele chega lá e vê aquela situação terrível que o povo está, o bezerro de ouro, né? Aí o que ele faz? Ele pega as tábuas que Deus escreveu com o dedo dele. Por que ele não pegou aquelas tábuas assim, colocou do ladinho assim, para dar deixa, fica aí, daqui a pouco eu volto. Não, ele dramaticamente vai, quebra. Ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas que Deus tinha escrito com a própria mão. Agora, na ira. Qual é a dele? Quando ele sobe de novo, o que Deus fala? Agora você escreve isso agora, porque a primeira eu escrevi, você quebrou? Agora trata de escrever a segunda. Então na ira não adianta. A Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. Você não adianta querer pegar a justiça de Deus e fazer quando você está irado. Eu fiz isso para proteger, para defender Deus. Deus não precisa de defesa. Quem precisa de defesa, a apologia das escrituras, da sua fé. A apologia é defesa da fé, não de Deus. Ninguém defende Deus. Deus não precisa de defesa. Porque se ele é Deus, ele próprio se defenda. Como disse lá não sei se o nome do... me fugiu o nome do que malhava o trigo no lagar. Gideão falou, se é Deus, se Baal é Deus, ele que se defenda. Ele não é Deus. Agora eu vou defender Deus? Não vou. Ele que se defende. Eu defendo a fé. Apologética é defesa da fé cristã. É diferente. Tá? Então não adianta você irar, porque você pode, mas não peca. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então quando você se irar, pecar, tem que consertar antes da virada do dia. O mais urgente possível. Conserta, não deixa passar para o dia seguinte. Porque no dia seguinte vai ser mais complexa a situação. Porque acumulou já para o dia seguinte, né? Já vai ter uma mega acumulada para o dia seguinte para você resolver. Então, resolve no dia. Porque se você não resolve no dia, o texto continua. Não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Porque se você peca, não resolve, deixa no dia seguinte, está acumulando, você está deixando uma brecha para o diabo agir na sua vida e na vida de quem você ofendeu. Então é uma coisa cumulativa. Então você está deixando. Não vai dar nada. Ele é assim mesmo, e depois a gente acerta. É assim mesmo, depois vê como é que fica. E nessa vai rolando a bola de neve. Quando você for lidar com aquilo, já está acima das suas forças. Aí você vai ter que contar com o milagre de Deus para resolver aquela situação, né? Uma vez uma senhora, eu estava levando a palavra num culto de libertação, e aí no final, depois que orou, Deus chora pelas pessoas, pelos demônios, aquele negócio todo, né, no final, e os cultos de libertação sempre são bem carregados, né? E aí no final ela vem e fala assim: você não quer ir lá em casa para falar com o meu filho, conversar com o meu filho? Porque o meu filho, eu vou falar para ele sair do computador. Na primeira ela fala assim: não, você vai lá em casa para expulsar o demônio do meu filho? Aí eu falei: peraí, vamos sentar, vamos conversar, você vai me contar o que acontece. Aí ela falou: eu peço para ele sair do computador, ele não sai, ele está ficando violento, ele come no quarto, ele não faz amizade com ninguém, ele chega da escola, vai direto pro jogo, e quando eu vou falar com ele mais forte, ele fica irado e só falta avançar em cima de mim. Aí o demônio. Eu falei assim: vem cá. Primeiro, o seu filho é menor de idade? É. Ele trabalha? Não. Quem comprou o computador? Fui eu. Quem dá dinheiro para ele comprar os jogos e o que tem os jogos para comprar? A senhora. Então, não é o demônio que está alimentando ele, é a senhora que tem que resolver. Eu falei: eu não vou lá, porque ele agora, quem é você? Você é minha mãe, meu pai, não te conheço. Quem tem que resolver o problema é a senhora. A senhora alimentou, agora a senhora vai lá e tira. Porque o pessoal acha que tudo é demônio, é o demônio que está fazendo isso. Não é. É você que está alimentando aquela situação que você tem que cortar.
Então tem essas coisas. Você vai esperar que a criança fique irada e comece a quebrar tudo e bater nos pais, bater em todo mundo? É simplesinho assim, tira da tomada, apaga o disjuntor lá, desliga a força, faz qualquer coisa, vamos fazer alguma coisa, porque senão a criança está tomando conta da casa, fica difícil, né? Ela está tomando a força do pai, é complexo, né? É uma coisinha simples para resolver. E Tiago também, Tiago 1:20, que é o que eu já mencionei. Tiago 1:20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você querer se irar contra alguma coisa e ser mais justo do que Deus. Eu vou fazer justiça, e perde a mão, né? Geralmente perde a mão. Eu conhecia um senhor que ele se converteu e a filha dele já tinha acho que uns 12, 14 anos. E aí ele queria que ela fosse para a igreja junto com ele. Ele falava: eu sou teu pai, forçação de barra, você vai, eu vou, você vai. E ela não queria ir. Então, ele chegou a um ponto, ele nunca tinha, antes de se converter, ele nunca tinha tocado nas filhas. Nunca tinha dado uma batida, nada. Aí nesse dia, quando ela disse: não, eu não vou, ele foi lá e bateu na filha. Quer dizer, na ira, ele quis ser mais, eu estou levando ela para o céu, é a salvação, eu quero apresentar Cristo, mas não é assim que funciona. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então eu falei para ele: você está errado. Você acaba de perder pelo menos uns 10 anos de convencimento do Evangelho para ela. Ela vai odiar o Evangelho, vai detestar você, porque você era um ótimo pai, um pai amoroso, nunca tocou nela, e agora virou crente e virou um monstro. A sua intenção, eu entendi qual é a sua intenção. A sua intenção era forçar, porque você sabe o que você ganhou em Cristo, né? Mas não é assim que funciona. Você tem que ser sábio, tem que ser voluntário, não tem que ser arrastado. Eu não posso arrastar os meus filhos para a igreja na marra e querer impor. Não é assim. Tem que nascer de novo. Tem que ter novo nascimento, senão não funciona. A pessoa vai estar ali, mas o evangelho não vai frutificar. Né? Então eu falei: você tinha que ser sábio, ia conquistando, vai sempre convidando, vai lá no balé, que ela fazia balé, leva no balé, assiste balé, aí chama para assistir a igreja, e aí vai quebrando o coração dela, e se ela te chamar também, ela vem. É o amor, é pelo amor que você vai ganhar, não pela força bruta. Então, é justo, é justo. Se você olhar, ele está fazendo bem para ela, tá? Porque ele está tentando livrar ela de uma situação futura ruim. Mas não é assim que funciona. Não é a justiça de Deus. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Se manifestou em Cristo, que veio para salvar a humanidade. Mas o que ele fala? O que Cristo nos ensina? Qual é o caminho que eu tenho que passar? Tenho que nascer de novo. Eu tenho que querer o Espírito Santo falar comigo, me convencer e eu crer pela fé, não é pela força. Então, a justiça, a ira não vai produzir nunca a justiça de Deus, pelo contrário. Né? E Provérbios 15:1 que fala que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Justamente o exemplo que eu falei. Então, às vezes, quando você quer ser muito incisivo, muito irado, muito querer forçar a barra, você afasta, em vez de você juntar. Então a palavra tem que ser branda, você tem que ter domínio próprio, tem que ser controlado, tem que ser uma pessoa que outro possa olhar e falar: não, eu vejo que ele tem um controle, ele sabe o que está falando, ele está me convencendo como ele se porta até, né? Pelo testemunho que eu estou dando. Eu estou convencendo não somente pelo que eu estou falando, mas como eu vivo a vida cristã. Porque as pessoas, a gente acha que as pessoas de fora não estão olhando para a gente. É um grande engano isso. Eles estão de olho bem aberto. E eles ficam observando o teu comportamento. Aquilo que você fala para eles, na hora que você está querendo evangelizar as pessoas, eles ouvem e depois eles fazem
o match que fala, né? Eles juntam e falam, peraí, vamos ver se esse quebra-cabeça tá dando certo. Se o que ele fala e o que ele vive tá em acordo. Está o tempo todo observando a gente. Então, se você prega uma coisa, mas você é uma pessoa cheia de ira, de confusão, sabe? Como é que você vai querer que a pessoa olhe para você e fale, não, ele é um cristão de verdade. Eu vou ouvir porque realmente o que ele fala é o que ele vive. Tem que andar juntas, essas duas coisas tem que andar juntas, né? Discórdia é outra coisa que tem gente que não consegue concordar, né? Tem um espírito de... O que fala quando a pessoa, ela não é discórdia, eu ia usar o termo, é outro termo que eu queria usar, ela tem um espírito de contradição, é isso. Tem gente que tem um espírito de contradição, você fala assim, ela fala não. Você fala vamos para o sul, ela quer ir para o norte. Você fala uma coisa, ela ouve outra. Contrário. Totalmente contrário. E aí, é aquele negócio, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você ouve. Tem gente que parece ter um ouvido, você totalmente ouve o que você não disse. É uma coisa assim, impressionante. Você está falando para ele o certo, ele está entendendo errado. Você está falando uma coisa que você quer ajudar, ele acha que você quer atrapalhar. Você está querendo falar uma coisa para o bem dele, ele acha que está com ciúme das coisas dele. Então, é um espírito de contradição, assim, terrível. E acaba causando a discórdia, porque são duas pessoas com pensamentos diferentes se batendo, se chocando, né? E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,17, fala que tem pessoas que pregam o evangelho por discórdia, né? Ele está pregando não porque ele quer pregar, não porque ele foi chamado por Deus para pregar, não porque ele acha bonito pregar, não. Ele está pregando para ir contra o outro que está pregando também, porque ele está discordando do que o outro está pregando. Eu vou pregar salvação por Cristo. Aí o outro vem e fala, não, só Cristo não é suficiente, é Cristo mais a lei de Moisés. É o que estava acontecendo aqui nos Gálatas, né? Então, tem gente que tem essa prazer de discordar. Discordar para discordar. Ele não tem um ponto. Ele não tem um ponto que bate com o seu e vence o teu ponto. Não. Ele não tem ponto nenhum. Ele simplesmente não está de acordo. Eu não concordo. Mas não concorda por quê? Porque eu não concordo. É assim, vazio. Ele não fala assim, não, eu concordo porque a Bíblia diz assim, porque está escrito assim, não. Ele não tem. Uma vez eu estava discutindo com um rapaz, graças a Deus já fez 7 etapas, se converteu e está bem, mas quando ele era novo convertido, ele entrou na igreja, aí eu conversando com ele chega falando sobre a Bíblia, falando sobre as coisas da Bíblia, ele fala assim, não, eu não preciso ler a Bíblia para falar sobre a Bíblia. Eu falei, como não? Como é que você vai discutir uma coisa que você não leu, não sabe que existe, e você, o que acontece muito nas redes sociais, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. E tem um provérbio judeu, é discordante, né? Nunca é igual. Tem um provérbio judeu que fala assim, basta 2 judeus para ter 3 opiniões diferentes. Quando tem 2 judeus se encontram, tem 3 opiniões diferentes. Eles conseguem discordar um do outro, como se fosse 3, tivesse uma mais ali para discordar. Porque, pelo prazer de discordar. Simplesmente. Eu acho. Uma vez eu estava dando aula no CDPAV, tinha irmãos, e eu falando sobre as coisas da lição, da Bíblia, tal. Aí ele levantou a mão. Professor, o que foi? É o seguinte, eu sei que a Bíblia diz isso, o senhor ensina muito bem, o senhor está falando, está na Bíblia, mas eu prefiro ficar com o que o meu pastor me ensinou. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que o pastor está ensinando que está na Bíblia, que é o que vale, é o que está lá. Sabe, não está, mas o meu pastor me ensinou, eu sinto muito, eu vou ficar com o meu pastor. Eu falei, meu pai amado. Eu falei, então fechou a discussão, acabou. Não tem, vou falar o quê? Se a Bíblia não é suficiente para convencê-lo, você, não tenho esse poder não. Eu falei, então ok, amém, virou pastor. Não sei como é que está agora. Se ele continuou com a Bíblia ou se ele continuou com o pastor dele. Não sei aí como é que ficou o negócio. Então, às vezes a pessoa ela discorda, mas ela não tem um ponto de discordância, ela não tem um argumento para discordar. Ela simplesmente fala, não,
discordo de você. Eu não gosto de você, eu discordo porque eu não gosto de você. Ponto final. Na internet tem muito isso. Tem garoto de 15 anos, eu não concordo com a Bíblia, porque não fez teologia, não tem doutorado, não tem mestrado, não é doutor em divindade, nem nada. Ele simplesmente não aceita o que está na Bíblia. Por quê? Por quê? Porque ele não aceita. Mas você estudou, você leu? Leu pelo menos? Não, nem nunca leu a Bíblia. Mas ele é contra. Mas não leu. Como é que ele é contra? Uma coisa que você não leu. Porque tem esse espírito de discórdia. Ele discorda de tudo e de todos. Né? E é complicado. Então, há aqueles que infelizmente também pregam por discórdia. Eles querem discordar da outra igreja. A minha igreja ensina assim, a sua ensina desse jeito, mas a minha vai ensinar. Aí abre uma outra igreja para ensinar diferente dessas duas, porque ensina. Então vai por discórdia, vai montando seus ensinamentos de acordo com o que acha que deve ser, não de acordo com a palavra, mas só para discordar da outra, para ser melhor. Antigamente era igreja evangélica tal. Aí depois comunidade, comunidade. Depois era igreja apostólica, aí vai indo, né? Depois, isso aqui é church. Eles vão mudando porque eles querem. Eu discordo do seu ponto de vista. A parede não é branca, é preta, tem que ter luzinha, tem que ter. Cada um vai criando o seu método por discordar da geração anterior. Mas só que a geração anterior foi a que está em pé hoje, o evangelho está em pé hoje, por causa da geração anterior. Eles começaram, de algum lugar começou. Então a gente deve aos que vieram antes da gente, que pegaram um Brasil muito mais difícil, que tinha perseguição quando começou o evangelho. Agora a gente está nadando de braçada, virou moda, ser gospel e tudo, mas na época, e você estudava numa escola que só você era cristão. Eu me lembro que até a faculdade, eu era o único cristão ali na sala. Às vezes tinha mais um da Assembleia, mas era raridade, né? Agora está 1000 vezes melhor. Mas os que vieram do passado não entendiam nada. Quem está entendendo tudo somos nós. Esquece o passado não conta. Não pode. Vamos discordar do que foi feito no passado. Não posso discordar, porque se eu estou aqui hoje é graças a esse povo que abriu o caminho lá, cavou, né? Tirou o toco, e agora a gente está numa boa aqui, com igrejas lindas, maravilhosas, confortáveis, né? E o evangelho que terça-feira a gente viu, né? Nós tivemos 5 semanas de terça da fé. Acho que foi 3, não sei se foi 5 ou se foi 4. A igreja saindo pelo ladrão. Lotada. Aí essa última terça, que era quando a fé tinha que ter resultado, estava mais ou menos. Não estava vazia, mas estava mais ou menos. Por quê? Por causa do PCC. Então, aí eu falei, meu Deus, nós tínhamos 4 semanas da fé. A fé que invade o universo, que atravessa o mundo, que se faz, acontece, que cura, que não sei o quê. Aí o povo tem que aumentar a fé, né? Então vamos lá, vamos enfrentar, vamos para cima. Aí pronto, não, que não. Não, eu tenho fé, mas eu vou ver pela internet. A minha fé só é fé da internet. Tá bom, fico aqui. Então, essas coisas. Então tá bom, o evangelho hoje está melhor do que os nossos antepassados? Não está não. O evangelho é o mesmo, não muda. As pessoas mudam. Então, lá em Provérbios 6:19 também diz o que Deus abomina, né? Aquele que semeia contendas entre os irmãos. É o 6:19, tá? Tem acho que 6 coisas que Deus aborrece, uma ele abomina. E a que faz confusão entre os irmãos. Então isso é uma coisa grave. Você criar contendas, gerar contendas no meio do povo de Deus é uma coisa a se pensar, porque Deus abomina, né? Você não vai estar agradando a Deus dessa maneira. Jeremias diz que até o povo de Deus contendeu contra Deus. Então a gente tem a gente é tão contencioso que a gente até contra Deus a gente quer ir. A gente quer contender contra Ele. Como se a gente tivesse como ganhar, né? A gente tem essa presunção de que a gente vai conseguir ganhar de Deus numa briga. Eu vou
chamar Deus para briga e eu vou ganhar dele. Não vou conseguir, né? Aí fica difícil, né? E também lembrando aquela passagem de Coríntios, quando o povo começa eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... Aí vem o mais bonitão, né? Fala, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Ei, meu Deus! Agora eu ganhei de todo mundo, ganhei a briga aqui, eu ganhei a confusão, tá confusão. A igreja está dividida em várias panelinhas e aí, não, eu não sou nenhum de vocês aí, eu sou mais que vocês, eu sou, pronto, ganhei. Só que não é assim que funciona. A igreja de Deus não pode estar dividida. Não pode, porque a discórdia, o que ela causa? Ela causa divisão. Se eu sou sempre contra as pessoas que estão dentro da igreja, eu não concordo com nada, a tendência é a divisão, né? Que é o nossa próxima obra da carne. Então, você vê como está dividido em sequência? Então, eu tenho ira, eu fico irado, eu quero ser mais justo que Deus, aí eu provoco a discórdia na igreja, porque eu vou desestabilizar onde eu estou. Porque se eu estou irado e tomando decisões erradas, pecando, pela minha ira, eu acabo provocando discórdia e o que acontece? As divisões. Por que é tanta divisão no meio da igreja? Por que acontece tanta divisão? Né? A gente tem que pensar sobre isso, né? Então Deus não, a divisão não é cristã. Deus, Ele quer juntar. Ele fala que a igreja é como se fosse um corpo. Então ele junta tudo num corpo, que é o corpo de Cristo. Ele não faz separação. A gente é que tem mania de fazer divisão, dividir as coisas em lugares, em caixinhas. Tem que ser assim. Deus só pode fazer assim. Se Deus quiser fazer de outra maneira, eu não aceito, porque Deus não faz. Quem é que fez você juiz de Deus? Que você é que decide como Deus deve fazer. Quem foi que colocou você nessa posição? Né? Complexo isso aí. Então a divisão nunca é a vontade de Deus, é sempre juntar. Tá? Eu me lembro que quando eu estava numa igreja, não era essa que eu estou agora, né? Era uma outra. Nós estávamos numa reunião se fazia uma reunião mensal para falar para os membros quanto deu no caixa da igreja, o que tinha comprado, então aquelas reuniões ministeriais, na escola dominical, depois da escola dominical, né, do culto matutino. Aí tinha justamente dois grupos na igreja, tinha o grupo do pastor e tinha um grupo que apoiava um outro irmão. Né? E aí, na hora dessa reunião, não sei o que aconteceu, virou do nada, e aí saiu tudo que estava abaixo do tapete, veio à tona naquela reunião, e foi uma briga danada, e eu fiquei ali no meio, porque eu não sabia nem da existência dessa briga interna. Porque a igreja, quando se formou, ela não tinha um pastor, então ela convidou um pastor de fora para vir pastorear a igreja. Ele veio e pastoreou, e a igreja tinha 20 membros. Aí o pastor veio de fora, pastoreou e todo mundo gostou, e daqui a pouco a igreja estava com 500 membros. Então, foi assim, de vez em pouco. Quando chegou a 500 membros, aquele povo que chamou o pastor para vir pastorear, falou: pastor, chega, a gente só chamou o senhor para ajudar. Agora o senhor pode voltar lá para o seu lugar, que daqui para frente a gente vai. Aí o pastor falou: não, eu larguei meu lugar lá, vim para cá. Vocês disseram que eu vinha pastorear essa igreja, eu estou pastoreando a igreja, e agora vocês querem que eu volte para onde? Não tenho para voltar. Eu vim para ficar. Vocês falaram que era para eu ficar pastor dessa igreja. Aí foi mal, isso aqui, e eu no meio segurando assim, sabe? Eu era tesoureiro da igreja. Eu estava lendo lá o relatório. Aí eu cheguei, peguei o meu microfone e falei assim: irmãos, quem sabe Deus não... Olha só, né? Iludido. Quem sabe Deus não está dando a oportunidade hoje para que este problema que já vem se arrastando antigo, os irmãos não façam as pazes aqui, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é Deus de divisão. Quem sabe essa é a oportunidade de resolver esses problemas e a igreja continuar prosperando. Uma coisa que eu falo, estou para aqui, né? Eu ali, só ali no meio do
fogo cruzado. Mas o que aconteceu? Acabou tendo uma divisão na igreja, né? E o povo ficou, mas ficou o grupo do pastor, o grupo do que chamou o pastor, e ainda levantou um terceiro grupo ainda, que era os do vamos ver que sobra pra gente. Deixa de se matar, o que sobrar a gente pega. Então é terrível, é um ambiente que não é cristão. Não dá para você, não dá para Deus atuar numa igreja desse nível. E o que aconteceu? A igreja ela foi definhando, ela foi se implodindo por dentro, porque ninguém quis ceder, ninguém quis pedir perdão, ninguém quis se acertar. Aquele momento realmente era um momento, eu estava até profetizando aquele momento, embora em vez de Isaías eu estava sendo Jeremias, né, quase jogando no poço lá, quase me jogaram no poço da água, mas tudo bem, né, a gente tem que falar o que Deus manda, mas eu estava ali realmente falando, era a chance da igreja se consertar naquele momento, só que não aconteceu, e a igreja foi implodindo e acabou, enfim, tá lá, voltou aos 40 membros que tinha antigamente, daqueles 500, quase 700, que a gente mudou de lugar, e foi diminuindo e agora está lá, né? Porque a pessoa fala, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não, peraí. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Enquanto ela for igreja de Cristo, não vai prevalecer. O dia que ela for a minha igreja, a tua igreja, eu tomar conta, tomar o lugar de Deus, você tomar o lugar de Deus, dançou, já era. Já não é mais a igreja de Cristo. Eu já tirei Cristo do trono e sentei. Então, vai prevalecer sim. Tá? Então, essas divisões não são coisas de Deus. Então, em 1 Coríntios 12, 25, diz que para não haver divisão no corpo, Coríntios 3,3 também, ele fala, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então quando é que prova que um crente é espiritual, anda pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e quando prova que ele é carnal, que ele está seguindo seus impulsos, a sua natureza carnal? Justamente quando se manifestam essas obras da carne. Então quando eu ajo com ira, com divisão, com contenda, eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Eu não estou sendo usado pelo Espírito Santo. Eu estou dando vazão à carne e eu estou tomando as minhas próprias decisões e destruindo as pessoas que estão ao meu redor. Ontem na pregação o pastor falou isso muito bem, né? Uma bênção a pregação de ontem. Ele está falando disso, justamente de a pessoa ir atropelando, está falando de Jacó, né? E as pessoas irem atropelando os outros e sem pensar que está fazendo alguma coisa ruim. Ele acha que aquilo é normal, ele está se beneficiando, ele está prejudicando o outro, mas ele está se beneficiando. O dia que ele começa a sofrer as consequências do que ele fez, aí ele começa, opa, eu tenho que mudar. A pessoa só sente quando se for na carne. Então ela não se arrepende, ela tem remorso. Enquanto ela está prejudicando só os outros, ela sabe que está errada, então aquilo é um remorso, mas não causa arrependimento. Quando começa a prejudicar a própria, aí ela quer mudança, aí ela quer misericórdia, ela quer que Deus ajude, conserte. Aí Deus fala, ok, vou consertar, mas do meu jeito. Aí faz você voltar atrás, consertar tudo que você errou, você vai se humilhar, vai pedir perdão, vai voltar, vai consertar, para poder dar sequência ao que Deus quer na sua vida. Então caminha, a distância, quanto mais longe você for de Deus, a volta é pior. Quanto mais você se distanciar do que Deus planejou para a tua vida, quando você pensar em voltar, vai ser muito mais complexo. Eu não estou falando de ir para o mundo, de desviar, não, porque a gente desvia às vezes dentro da igreja. A gente vai ao culto, vai lá, canta, vê pregação, ora, está lá, no movimento, só que o nosso coração não está lá. Tem gente que está desviada dentro da igreja.
Não precisa ir para o mundo para desviar. Né? Quando as coisas de Deus não fazem mais sentido, você está na igreja, a música não faz sentido, os louvores para você não fazem mais sentido, a palavra já não te mexe mais com você. Então aquilo começa a ficar uma coisa maquinal. Eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, mas vira uma religiosidade. Eu faço por obrigação. Então eu estou lá, faço, tá pago, né? Depois que acaba o culto, tá pago. Que nem ginástica, vou embora, tá bom. Aí sai dali, faz tudo a sua vontade, não pensa nem em Deus, que Deus existe e nada. Vai viver a sua vida. No domingo volta, aí naqueles 2 horinhas você vira crente, você vira a pessoa mais religiosa, e só que não há mudança. Então, é complicado quando a gente começa a dar lugar à carne. Quando você começa a não ouvir o que Deus está te falando. Por isso que diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem que ter ouvido. Porque o dia que teu ouvido ficar gravado, é triste. Porque Deus fala 3 vezes, né? Deus, pela minha experiência que eu tenho, Ele sempre fala 3 vezes. Ele fala uma vez, você vai, 2, 3. Na terceira, não falou, não fez o que Ele falou na terceira, silêncio sepulcral. Aí, o que vai acontecendo? Você vai agravando o teu ouvido. A voz, você não consegue mais distinguir a voz de Deus. Porque você está sempre em rebeldia contra a voz de Deus. Quando Deus vem falar com você, você não ouve. Você faz o que você quer. Então o que acontece? O ouvido fica gravado e Deus já para de falar com você. Esse é o perigo. A gente fala assim, eu não consigo identificar a voz de Deus. Mentira, a Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Agora, quando a ovelha começa a não distinguir a voz do pastor, o culpado é o pastor ou é a ovelha que está surda? Esse é o problema, né? Então, essas obras da carne elas vão apagando o Espírito Santo sobre nós. É uma coisa muito séria. Eu me lembro que eu estava em uma outra igreja que eu era, e a gente fazia vigília de manhã, coisa que inexistente hoje em dia, a gente fazia aquelas vigílias, madrugadas de manhã e tal, e a gente orava muito pela igreja, e teve um período da igreja que tinha muita fofoca, muito disse, muita turminha, muita panelinha, muita divisão, muita coisa, cada um falava uma coisa e tal, e aí a gente começou a orar por isso, falando, Deus, vamos orar por essa situação, para Deus tirar essa coisa ruim da igreja. Porque começa cada um falando, eu não gosto disso, não gosto daquilo, a palavra não foi boa, o louvor não é bom, a irmã não sei o que, o irmão não sei o que, não sei o que, o pastor não está vendo que isso aqui está lá, sabe aquelas fofocas de igreja. Aí eu orando e tal, e Deus me deu uma visão que eu vi os irmãos da igreja sentados e passava no meio uma serpente pequenininha. E ela ia picando os irmãos. Como que ela picava os irmãos? Aí quando ela picava, a pessoa falava assim, olha, a saia da irmã, começava a fazer fofoca. Cada pessoa que ela picava começava a fazer fofoca. Aí eu falava, mas na visão eu falava, é tão pequenininha essa serpente, não vai dar nada não, Deus, acho que não vai provocar nada na igreja. Aí vinha uma mão, como se fosse uma mão de anjo, pegava na ponta do rabo dela e jogava pela janela. Quando ele jogava aquela cobrinha pequena pela janela, aí virava uma serpente gigante, imensa, e ela caía na terra e ela afundava, e ela se escondia debaixo da terra. Aí Deus mostrou uma escadaria onde as pessoas desciam. Quando chegava quase perto ali daquele buraco onde ela estava, ela vinha com uma boca era como se fosse uma serpente, mas com uma boca de tubarão. E ela mordia e pegava aquele povo todo e arrastava para baixo. Aí Deus falava para mim assim, esse é o poder que ela tem no mundo. Ela é pequenininha na igreja porque ela não tem autoridade nem poder dentro da igreja. Mas no mundo ela faz esse estrago. Então, trate de combater e orar para vencer essas coisas dentro da igreja, porque senão elas vão crescer e vão piorar a situação. Então a gente fala assim, uma fofoquinha, diz que me disse, não é nada, isso aí não é nada. É só as panelinhas, não vai dar nada, isso não vai tumultuar a igreja. Mas começa assim, começa pequeno, começa aos pouquinhos, e quando você vê já está gigante, né? Eu tenho a mania de quando acaba o culto, eu cumprimento os irmãos e pé na tábua. Porque se você ficar na porta, você vai
ouvir o diário da semana. Sempre terá um irmão, uma irmã que vai te contar tudo o que está acontecendo na igreja. E não é bênção não, ela não vai falar da pregação. Se ela falar da pregação, que a pregação foi boa, não. Ela vai falar de tudo o que está acontecendo, de tudo, você fica a par de toda a situação da igreja. Aí o que você ganhou na pregação, você perde na porta. Então, eu tenho mania, acabou o culto, pé na tábua. Porque senão você vai perder tudo que você recebeu ali na porta. Porque tem gente que sabe de toda a novidade, já do povo ali. E é uma coisa que Deus não gosta, de espírito faccioso, que causa divisão na igreja. Tá? A Bíblia fala lá também, para terminar, né, gente? Tiago 3,10, é o que eu estou falando agora, né? A Bíblia fala para evitar o homem faccioso, o homem que causa divisão. Você sabe que aquela pessoa, ela causa divisão na igreja? Ela tem sempre um caos para contar, que não vai edificar. Ela sempre vai falar mal de alguém, ela sempre vai falar mal do pastor, ela sempre vai levantar alguma coisa ruim da igreja. Não fique para ouvir, evite, porque vai te contaminar. Ah, mas eu tenho maturidade para escutar. Não tem. Não tem, você não tem maturidade para escutar, você vai ser envenenado por aquilo. E daqui a pouco você está naquele grupo fazendo divisão junto também. A Bíblia fala, depois que você chama a atenção dele 2 vezes, tchau. Você chama a atenção da pessoa, não fala assim. Não fala do pastor assim. Ah, não fala da irmã assim. Coisa horrível. Mas a pessoa continua. E o que você faz? Evita. Chegou, você vai para outro corredor. Vai para o outro lado. Sabe? Não, evita a pessoa. Porque ela vai te contaminar. Ela tem essa... Se você alimentar isso, não é nem o que está nela, é o que está em você também. Porque você também é um ser humano. Então ela vai usar aquilo que está também em você. Ela vai acabar te envenenando. Então você, para não estar no mesmo lugar, evita. Chama atenção no começo, fala, não quero ouvir. Se for para falar, não quero ouvir. Vou falar mal, se for bênção, fala. Se for para falar mal, não quero ouvir. E aí você chama a atenção dessa pessoa, para ver se ela te manca. Tem gente que você, quando corta, ela não vem mais, porque ela sabe que você não vai ouvir, então ela não conta mais. Ela só fala coisa boa. Ah, ok. Funcionou a administração. Agora, se ela voltar para te contar, começar a querer te usar para dividir a igreja, dividir o ambiente onde você está, evita, porque é complicado. Então, essas 3 obras da carne, tá? Ira, discórdia e divisão. Então, você está irado, a tendência é que você vai discordar de alguma coisa. E na ira você vai discordar de uma forma errada. Ainda que você esteja certo, você acaba se atrapalhando porque você estava irado. Minha mãe, ela fazia assim, quando ela bater na gente, né? Na época que podia bater, agora não pode mais, são né, o conceito tutelar. Mas antigamente podia. Então, e a gente ela tinha razão, eu não fiquei traumatizado, porque toda vez que ela batia na gente, ela tinha razão. E aí, ela chegava, para não bater na raiva, a gente aprontava, era 7 contra 1. Aí, quando a gente aprontava, ela ficava furiosa. Aí, só que ela sabia que se ela batesse naquela hora que ela estava virada, ela ia machucar a gente. E não ia dar as palmadas merecidas. Então o que ela fazia? Você vai sentar no seu quarto, vai pensar o que você fez, você vai dizer se o que você fez é certo ou errado. Aí ela ia estender a roupa no varal. Ela lavava a roupa, estendia no varal, acalmou, agora ela voltava. Ela voltava. Pensou no que você fez? Pensei. Que é pior. Você acha que eu estou errado? A gente fala não, lógico que fala não. Você merece, mas mereço, vai bater. Então, quando ela chegava, a gente queria apanhar, porque a gente sabia que a gente tinha acabado com a casa, aprontado tudo e que ela estava coberta de razão. A gente apanhava feliz, né? E não fazia de novo. E era uma coisa que ela não batia na ira, então a gente não tinha ódio. Acabou de bater, pronto, estava brincando na rua. De novo, porque não tinha ódio envolvido, não tinha ira, ela fazia na calma,
Então ela tinha essa sabedoria, né? Aí ela falava, vai buscar a cinta. Ela mandava eu buscar a cinta. Aí escondia a cinta, não achou a cinta. Não tem problema não. Lá atrás do terreno tinha aquelas varinhas, né? Uma varinha de, sei lá o que era aquilo. As condenadas nasciam aqui atrás da nossa casa. Crescia assim demais. Ela falou, você vai descascar a varinha. Aí descascava, tirava para deixar a lisinha, ela batia com aquela varinha. Mas a gente ia e sabia que estava apanhando o que merecia. Porque ela fazia de uma maneira que a gente ficava culpado. A gente se sentia culpado. Ela não era fogo, né? E aí, mas com razão, a ira dela não, jamais bateu na gente, porque ela machucava. Então, a ira, ela se for errada, ela nos provoca a discórdia. Então, eu podia ter odiado minha mãe. Eu podia ter ódio da minha mãe, porque ela me batia. Traumatizada, podia ter me traumatizado quando a gente traumatizada. Aí, né? Jovens traumatizados porque não apanham. Então, as gerações estão traumatizadas porque o pai encostou o dedo neles, né? Vai ver que é por isso. Então, a ira causa discórdia, e a discórdia vai desembocar lá na divisão. Não tem jeito. Não tem saída. Então, fica o alerta de Deus para que a gente possa deixar o Espírito Santo trabalhar isso na nossa vida, né? Moldar a nossa vida, porque quando você se submete ao Espírito Santo, a Bíblia fala que você não adianta viver em Espírito, você tem que andar em Espírito, ou seja, a prática. Não adianta eu ouvir tudo isso que eu ouvi hoje e falar, oh, Espírito Santo, que palavra maravilhosa, obrigado, Espírito Santo, e eu não praticar isso aí. Porque tem um outro lado, eu ouvi, aprendi, agora que eu sei, eu vou praticar. Eu vou fazer isso. Porque se eu não tiver a prática do que eu aprendo, não adianta, vira teoria. Vira só uma coisa teórica. Eu vou ser aquele crente cabeção, né? Que vai ter muito conhecimento, mas o corpinho mirrado, porque eu não faço o exercício, eu não exercito. Então tem que ter um conjunto. Eu tenho que ouvir, cair no meu coração e eu praticar. Que a gente possa deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para que a gente possa, que nós possamos nos parecer com Cristo. Essa é a função. A função é que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, tem a cara de Cristo. Quando chegar nesse nível é bom, né? Quando a gente fala assim, deixa eu fazer com os irmãos, eu não sei o que tem em você, eu não sei, quando eu sinto uma paz quando eu estou do teu lado, não sei se você já tiver experiência, já tive experiência, glória a Deus. Então você fala, oh meu Deus, obrigado, Senhor, eu estou parecido com Cristo. Ele não sabe dizer que é, mas ele sabe que ali no ambiente onde eu estou, tem uma paz. Então, ou se uma pessoa, você senta no banco, aí a pessoa vem contar a vida. Do nada. Senta do teu lado e conta a vida inteira. Falou, opa, já entendi, vamos evangelizar esse povo. Nós estamos dando a oportunidade aqui de tacar aqui o Evangelho. Então, a função do Espírito Santo trabalhar na nossa vida é justamente essa. Nos transformar a imagem e semelhança de Cristo. Né? Ficar parecidos com Cristo. Amém? Amém. Certo, gente? Alguma pergunta?